Pelo canal Band News TV, estamos recebendo aqui para conversar conosco o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia, que já esteve conosco, inclusive aqui no estúdio, falando sobre as questões da segurança pública no ano passado e sempre nos atende para entendermos aí esclarecimentos de casos relevantes da justiça criminal do Brasil. Dr. Lincoln, seja bem-vindo mais uma vez. Nós vamos falar hoje sobre o caso de Elvis Riola de Andrade, bandido do PCC, conhecido como Cantor, tem condenação na justiça brasileira, estava foragido na Bolívia, foi preso pelas autoridades e vai ser extraditado para o Brasil. Como que o Ministério Público, o senhor que acompanha essa questão, está nesse momento recebendo essa informação da extradição do bandido brasileiro para o Brasil? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Um prazer falar com vocês. Na verdade, o criminoso Elvis Riola de Andrade, ele foi condenado aqui em São Paulo pelo assassinato de um agente penitenciário do CRP aqui de Presidente Bernardes. Isso ocorreu em 2009, ele foi condenado aí em 2021 a 15 anos de reclusão. Ele acabou sendo liberado, cumpriu pena aqui na Penitenciária 2 de Venceslau, acabou saindo do júri em liberdade, nós recorremos ao Ministério Público, e ele foi condenado agora em agosto de 2023 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 16 anos de reclusão em regime fechado e foi expedido um mandado de prisão para ele. Nós soubemos que esse indivíduo ele estava foragido na Bolívia. Fomos contactados pela BIM, né, e também por autoridades da polícia da Bolívia, e houve tratativas desde o ano passado para captura e para expulsão, né, desse criminoso. E, de fato, isso ocorreu na data de ontem. Né? Ele foi expulso, né, não foi extraditado, foi expulso da Bolívia. Ele estava lá residindo com a família, utilizando documento falso. E foi expulso da Bolívia, foi entregue para as autoridades policiais em Corumbá e depois trasladado até São Paulo. Mas ele foi colocado em liberdade, viu, Pedro? Havia uma ordem, um HC do STJ concedido às vésperas do recesso do Judiciário, no dia 18 de dezembro, expedindo um contramandado de prisão, portanto, deixando em liberdade esse criminoso. Não, peraí, doutor Lincoln, peraí. Qualificado e foi solto. Peraí, nós precisamos esclarecer isso aqui. Essa informação acho que a gente não tem até agora. O bandido que foi preso na Bolívia foi colocado em liberdade ao chegar ao Brasil? Infelizmente, né, para nossa indignação e para nossa surpresa, havia um contramandado de prisão expedido, como eu disse, uma decisão monocrática de uma ministra do STJ, que foi empossada aí no dia 28 de novembro, né, recém-empossada. No dia 18 de dezembro, concedeu essa decisão monocrática e expediu um contramandado de prisão ao Elvis, acatando as alegações da defesa, no sentido de que ele não representava risco à sociedade, já que ele estava trabalhando e residindo aqui no Brasil, sendo que ele estava foragido, inclusive, tentando obter uma nacionalidade, uma naturalidade na Bolívia com documento falso. E a partir de agora, o que acontece, doutor Lincoln? O Ministério Público pode fazer alguma coisa nessa situação? Veja, ontem já, pela manhã, eu entrei em contato com o Procurador-Geral, ao tomar conhecimento dessa decisão do STJ, e houve um pedido de reconsideração feito pelo Procurador-Geral aqui de São Paulo a presidência do STJ, né, porque o STJ está em recesso. E foi negado ontem de madrugada, foi negado esse pedido de reconsideração, sob a alegação de que não há urgência na apreciação desse pedido. Eu, no meu modesto modo de enxergar este caso, também entendi que não havia nenhuma urgência para que a ministra, como eu disse, com todo o respeito, recém-empossada no STJ, concedesse um contramandado de prisão às vésperas, né, no dia 18 de dezembro, e portanto, libertando um indivíduo altamente perigoso, um assassino, um sicário do PCC, né, matou aqui um jovem de 26 anos, aqui em Presidente Bernardes, e
esse indivíduo hoje, embora capturado e expulso pela Bolívia, né, acabou sendo solto na noite de ontem aqui em São Paulo. Olha, impressionante, viu? Informação que nós estamos recebendo aqui em primeira mão. Eu tinha até outras perguntas para o Dr. Lincoln sobre o caso, porque eu não imaginava que a entrevista fosse para caminhar para esse absurdo. Imagina só você que está acompanhando rádio e televisão nessa manhã. Bandido perigoso, condenado a 15 anos, depois de 16 anos de prisão. Ele foi acusado e foi reconhecido como o autor da morte de um agente penitenciário em 2006, na onda de ataques que o estado de São Paulo viveu do crime organizado. Ele foge para a Bolívia depois de ser liberado do tribunal do júri. Não dá para entender nesse primeiro momento, né? Como que alguém condenado a 15 anos de prisão sai pela porta da frente do tribunal do júri, mas tudo bem, a gente já está acostumado com isso no Brasil. Vai à Bolívia, fica foragido na Bolívia, onde o Dr. Lincoln, no ano passado, contou para nós que estão escondidos também outros integrantes do crime organizado que têm decisões da Justiça de Liberação. Fica na Bolívia, uma operação internacional da polícia com a BIM, e aí se chega ao criminoso, prende o criminoso, a Bolívia extradita o criminoso para o Brasil, ele pisa em São Paulo e é colocado em liberdade. Olha, isso não está certo. Tem alguma coisa muito errada nessa história. E essa ministra do STJ, por acaso, é a presidente do STJ, né? É bom dar o nome aos bois aqui, viu, doutor Lincoln? Eu sei que o senhor tem as suas limitações aí pela atuação, mas eu posso falar aqui. É a ministra Daniela Teixeira, ela que assumiu o STJ, ou é outra ministra que foi responsável aí por dizer que não tem urgência nesse caso? Quem concedeu a ordem às vésperas do recesso foi a recém-impossada ministra Daniela Teixeira. Né? Acabava há menos de um mês em que ela tomou posse no STJ, ela concedeu essa ordem e jogando por água abaixo todo o esforço da Justiça Pública, da polícia. Havia um clamor pela prisão desse indivíduo. O Tribunal de Justiça, Pedro, julgou por unanimidade a 7ª Câmara do Tribunal em agosto de 2023 e condenou o Elvis a 16 anos de reclusão em regime fechado. Portanto, expediu um mandado de prisão, ele não estava no Brasil, não foi localizado, não há nenhuma prova no processo. Eu desafio a defesa a comprovar que esse indivíduo residia no Brasil e exercia atividade ilícita. O advogado apenas alegou, a ministra aceitou esse fundamento, né? Como eu disse, no meu modo de entender, não havia urgência na apreciação desse pedido e, portanto, houve essa liberação. Eu quero crer que quando a turma se reunir para realmente, de fato, apreciar o mérito desse habeas corpus, deve cassar essa decisão, mas daí deve acontecer o mesmo que aconteceu com o André do Rep e outros criminosos que vocês já noticiaram aí, né? Nunca mais serão encontrados. Quer dizer, no fim das contas, aconteceu a situação ideal para o bandido, não é, doutor Lincoln? Ele pôde voltar ao Brasil e aí volta aqui e conquista a liberdade. Aliás, o Pedro falou aqui num ponto que eu queria que o senhor explicasse para a gente. Essa questão da Bolívia, né? A Bolívia tem servido como abrigo para criminosos brasileiros que tentam sair do país? Sem sombra de dúvidas. Tem pelo menos de 8 a 10 criminosos aí de altíssima periculosidade, que estão na difusão vermelha, né, da Interpol e que estão escondidos, homiziados naquele país. Eu venho cobrando publicamente, eu fiz inclusive no programa de vocês, uma maior colaboração da Bolívia, né, com o Brasil, com o cumprimento de acordos, né, tanto de extradição como de cooperação policial. E num caso até inédito, né, no meu modo de ver, em que a Bolívia colabora com o Brasil e entrega rapidamente um criminoso aqui, que era procurado por nós, somos surpreendidos com uma decisão desse quilate monocrática do STJ. Eu acho que essas questões de decisão monocrática precisam ser revistas urgentemente pelo Congresso Nacional. Eu apenas queria fazer uma observação, se me permitem, uma investigação que saiu aqui também do meu núcleo de GAECO, aqui da minha equipe, em que essa facção criminosa ela fez um levantamento, né, do endereço do presidente do Senado e do presidente da Câmara, possivelmente para cometer atentados. A pergunta que eu faria, se fosse a vítima
uma dessas autoridades, será que essa ministra do STJ teria também tomado essa decisão, no meu modo de entender, que não havia urgência, e liberado esse criminoso, né? Então, a gente precisa entender, porque realmente isso está causando um descrédito na justiça brasileira. Olha, é impressionante, viu? Eu não consigo me conformar com essa notícia ainda que a gente recebeu do promotor Lincoln Gaki ao vivo no Jornal Gente, de que o bandido Elvis Riola foi liberado, né, ao chegar ao Brasil por falta de um amparo de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça e até uma decisão, né, ao contrário daquilo que é o anseio da sociedade, colocá-lo atrás das grades para que ele possa cumprir a pena que foi imposta pelo crime grave praticado. Doutor Lincoln, o senhor está acompanhando o que está acontecendo no Equador? Outro dia eu disse aqui no jornal, né, que a situação é preocupante para países dessa região, é um exemplo aquela onda de violência do crime organizado que se fortaleceu e fez frente ao poder do Estado numa onda, né, de uma guerra civil que se instaurou, uma onda de violência sem precedentes. Qual é a comparação que o senhor pode fazer? Queria que o senhor comentasse também essa questão para nós. Olha, eu vejo com muita preocupação. Infelizmente, o Brasil caminha a passos largos para se tornar um narco-estado, né? O que está acontecendo hoje, por exemplo, no Equador, já aconteceu na Colômbia, acontece no México, né? Em que o crime organizado ele toma conta do Estado. Então, essas decisões, como a que vimos no STJ, liberando um criminoso desse quilate, elas causam um descrédito na população e, por outro lado, incentivam os criminosos também a agirem contra os poderes do Estado. Então, eu vejo com a questão do Equador com muita preocupação e vejo também o crime avançar em diversos setores aqui no Brasil. Né? Vejam atentados aí quase que rotineiramente a gente está noticiando criminosos em saída temporária, assassinando policiais, policiais penais, atentando contra autoridades, ministros de Estado, presidente da Câmara e presidente do Senado. Onde é que nós vamos parar? Né? Então eu vejo com muita preocupação. Eu acho que o Brasil caminha, infelizmente, a passos largos para uma desordem que pode nos levar a uma narco-ditadura. Pois é, doutor Lincoln, estava pensando aqui como cidadã, né? Mas, enfim, seria melhor se ele não tivesse sido extraditado no fim das contas, né? Sem sombra de dúvidas, né? Que ele permanecesse preso na Bolívia, pelo menos estaria preso. Agora, não é possível, né? Um indivíduo que não tem residência fixa, que estava foragido na Bolívia, né, uma corte superior aceitar uma alegação da defesa sem nenhum elemento de comprovação. Não havia uma conta de luz, de telefone, uma conta de energia sequer, né, uma carteira de trabalho ou algo parecido, comprovando que esse indivíduo reside e trabalha aqui no Brasil. Né? Então isso é um escárnio, é um absurdo. Quero agradecer ao doutor Lincoln Gaki, né, que participou conosco do Jornal Gente, trazendo essas informações para nós aqui a respeito desse criminoso importante. Doutor Lincoln, parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado por aceitar conversar conosco para explicar os detalhes dessa ocorrência e por trazer essa informação aqui para nós. De qualquer forma, é importante que a população tenha acesso à informação, que informação também é uma arma contra os criminosos, é uma arma importante para a segurança pública. Um abraço para o senhor, viu? Um abraço, muito obrigado. E para finalizar, viu, Thaís, eu acho importante a gente dar nome aos bois, né?